Olá, inquietos e inquietas, tudo bem? Vamos continuar falando da civilização digital e hoje vamos abordar a saúde. O Brasil tem um problema grave. A gente saltou em 120 anos, pessoal, de 30 para 210 milhões de brasileiros. Então, se a gente imaginar um médico que ele pode atender até 1.000 pacientes no ano, é um chute, tá? Podemos dizer que há 120 anos a complexidade da saúde era muito menor, certo? Se hoje ele atende 1.000 no ano, então há 120 anos atrás era muito mais fácil, muito mais tranquilo, né? Então, nesta realidade que a gente está vivendo agora, neste novo século, a gente chegou a 210 milhões e a população está de posse de mídias no bolso, né? Celular. Não somos mais 30 milhões, somos 210, todo mundo com celular. O que faz com que aquela passividade conhecida do século passado tenha terminado. Cada vez mais, gente, a gente teremos mais e mais brasileiros, certo? Querendo qualidade. Mesmo nessa quantidade que a gente está agora, de gente. E isso vai obrigar gradativamente a gente repensar a saúde no Brasil. A gente pode pensar que o aumento da complexidade vai deixar com que as pessoas se virem, né? O lema agora, gente, é deixa o pessoal se virar. Tirar os intermediários, né? Se a gente fosse, por exemplo, num restaurante, vou dar um outro exemplo aqui, né? Você tira o garçom, você tira o cardápio e deixa o pessoal ir direto na mesa com a comida, o sujeito pesa lá no quilo e vai na mesa com a comida. Porque não é possível servir todo mundo como se servia no passado, né? É uma analogia aqui que a gente faz com o restaurante Aquilo. E como é que isso se reflete na saúde? Os profissionais da saúde terão que ser uma espécie, gente, de operadores, de cozinheiros, que ficam gerenciando tecnologia, plataforma, agentes inteligentes, para que as pessoas possam cada vez mais cuidar de si mesmas, né? Esse é o norte. A gente pode pensar nisso como se fosse uma saúde exponencial, né? Porque a reintermediação na saúde, para que se possa ganhar qualidade na quantidade, quantidade na qualidade, tem que ser nessa direção de empoderamento do paciente. E as pessoas já estão fazendo isso, né? Elas já se organizam no WhatsApp, elas já se organizam em grupos para discutir. Discutir o quê? Por exemplo, tratamentos para doenças crônicas, como HIV, como diabetes, né? Tem um grupo na Inglaterra, por exemplo, que eles se juntaram para hackear a bomba de insulina. A bomba de insulina é um equipamento caríssimo, que ele vai, aos poucos, medicando os pacientes que têm problemas de diabetes, né? Mas que é quase que inacessível pelo preço. Então, os pacientes estão se organizando para criar um mecanismo parecido, tirar isso dos grandes laboratórios, para que eles possam entender e procurar como fazer uma bomba de insulina que seja mais barato. Tá bom, mas qual que é a lógica disso? Quanto menos, pessoal, as pessoas precisarem de um médico, é melhor. Ficando, então, aqueles profissionais da saúde
cada vez mais voltados para situações em que é preciso uma pessoa de carne e osso. Então, a lógica, e isso serve para as outras áreas, a gente tem visto isso em outras áreas, né? Mas na medicina não é diferente, é que todas as tecnologias que serão criadas vão apontar na direção de mais e mais poder para que os pacientes se cuidem. Ao máximo, gente, das suas próprias doenças. Né? Então, e olha, isso também já vem sendo feita de forma primitiva. Eu lembrei agora do Dr. Google. Né? As pessoas, é comum entrar no Google para verificar, né, como é que sobre aquela doença. Então, a gente vai ter que os profissionais da saúde assumam a inovação nessa área e comecem eles mesmos a promover uma reintermediação na seguinte direção, né? Em que casos, né, os pacientes podem ganhar aprendendo uns com os outros? 2. Em que casos os pacientes ganham tendo instrumento de medição pessoal? 3. Em que casos os pacientes ganham sendo atendidos diretamente pela web? Né? Agora, por conta da pandemia, se liberou a telemedicina. Mas a questão de 3 ou 4 meses atrás, isso era um baita tabu, era considerado, né, até algo antiético. E aí um 4 ponto, em que se ganha se os pacientes, né, em plataformas, sejam atendidos em plataformas onde o próprio paciente pode dizer: olha, eu gostei desse médico, eu gostei desse tratamento, este caminho funciona. Né? A gente não tem isso hoje em dia, né? A não ser algumas plataformas que permitem que você avalie o médico, porque isso também não é ético. Mais uma vez, temos uma questão ética. Mas isso já acontece informalmente. Né? As pessoas perguntam: qual que é o seu médico? Né? O que você está tomando? Né? Obviamente, gente, a gente tem que separar prevenção, atendimento de rotina, né? Atendimento em crises e intervenções. E não dá aqui, obviamente, para a gente esgotar esse assunto e nem polarizar. Aqui também vale a nossa ética da certeza provisória. Enquanto for razoável para todos nós, a gente está no caminho. Mas a gente precisa avançar nesse campo, né? E tendo como norte o descentralismo progressivo e ver aonde se aplica melhor forma essa nova força aqui no digital. O que você diz? Um forte abraço e a gente vai se falando. Até mais.